TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Nas sociedades mais desenvolvidas, de democracias mais consolidadas, onde as leis e as penas são até mais duras do que as aplicadas aqui no Brasil, a prisão é a exceção. No Brasil, nos últimos 5 anos, a prisão quase que virou regra. E foi para combater, nesse instante, o que se convencionou chamar de abuso de autoridades, que na semana que passou, o Congresso Nacional aprovou uma lei onde passa a punir todo e qualquer agente público que venha a exorbitar das suas competências. O próprio presidente Bolsonaro, não raro, tem reclamado de que tem sido vítima desse abuso e o fez publicamente e especificando. Primeiro, acusando a Receita Federal de ter promovido uma devassa sobre a sua vida financeira e de seus familiares. Concomitantemente, o fez também em relação ao COAF, no caso que envolve o seu filho, o senador e o seu ex-assessor, o motorista Queiroz. É para discutirmos a eficácia desta lei contra o abuso de autoridade e outros assuntos da pauta política e econômica do Brasil, que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para discutirmos essas questões, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores e colaboradores, os professores Rui Martinho Rodrigues, doutor em História Política, que semanalmente nos ajuda aqui a refletir sobre os temas, o advogado, jornalista e presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, o Reginaldo Vasconcelos, e o professor doutor em Sociologia, Clésio Arruda, que também nos dá o prazer da sua participação nesta equipe de debatedores. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, o programa recebe hoje como debatedores os professores Clésio Arruda, Reginaldo Vasconcelos e Rui Martinho Rodrigues e vão discutir, obviamente, os assuntos que fazem a pauta política e econômica do Brasil, a começar pela aprovação na semana que passou pelo Congresso Nacional da lei contra o abuso de autoridades. Essa lei já suscita muitas discussões. As associações da magistratura, do Ministério Público, enfim, têm se manifestado contra, dizendo, inclusive, que esta lei poderá vir a cercear as suas competências para promover, por exemplo, investigações e aplicação das leis. O próprio presidente Bolsonaro, como eu disse no editorial de abertura, já reclamou de ter sido vítima de abuso de autoridades, né? A imprensa, por outro lado, tem oscilado entre entender que essa é uma lei necessária porque vem a proteger o cidadão do Estado, mas, ao mesmo tempo, alguns setores entendem que essa foi uma lei aprovada pelos deputados com o objetivo de tolher a ação da Operação Lava Jato, que transformou a prisão quase que em regra no Brasil. Feito esse introito, eu queria então colocar para os senhores este tema. Professor Rui Martinho Rodrigues, qual é a sua visão, em que ponto esta lei efetivamente, pelos princípios alegados pelo Poder Legislativo, visa coibir os abusos para a proteção do cidadão? Bom dia, Arnaldo. Boa noite para a hora que for ao ar, né? A você e a todo o seu público e aos companheiros de mesa.
Bem, como advogado com alguma atuação na área penal, é claro que o abuso de autoridade me incomoda pessoalmente, né? E é uma das coisas que mais incomoda todo advogado. E alguma coisa que se faça contra o abuso de autoridade será bem-vinda. Alguma coisa. Agora, a circunstância de que isso se faça e de que tal lei tenha sido votada, quando uma parcela expressiva das duas casas legislativas do Congresso Nacional estão sendo investigadas ou até respondendo processo no Supremo Tribunal Federal, porque tem foro especial por prerrogativa de função, é uma circunstância que cria conflito de interesse para o legislador. E como está se falando em abuso de autoridade, eu até fico pensando se não haveria também um abuso de autoridade dos legisladores em fazer uma legislação em causa própria, porque termina sendo isso. E mais, e a circunstância em que familiares do presidente da República estejam sendo investigados ou estavam sendo investigados e as investigações foram interrompidas, com o presidente substituindo a direção da Polícia Federal no Rio de Janeiro e introduzindo modificações radicais no COAF, a Coordenadoria de Atividade Financeira, que era do Ministério da Fazenda, passou para o Ministério da Justiça, passou para o Ministério da Economia, agora vai para o Banco Central, porque indo para o Banco Central, toda a equipe tem que ser do Banco Central. Então, tira a equipe toda, que tem memória dos acontecimentos, que tem expertise, que trabalha nisso há algum tempo. E essa situação de familiares, de um presidente que governa com familiares, é uma situação muito complicada. Porque um presidente que se elegeu para o combate à corrupção, agora se volta contra o COAF e contra a Polícia Federal no Rio de Janeiro. E chegou uma hora da verdade para ele, porque agora ele ou veta pelo menos alguns dispositivos dessa lei, ou rompe com a plataforma que o elegeu, que era a plataforma de combate à corrupção. E eu só acrescentaria que a prisão não virou regra não, Arnaldo. A prisão em segunda instância é uma coisa do Brasil, porque no mundo todo tem prisão na primeira instância. Não é punitivismo, é consequencialismo. É o fato de que sentenças judiciais devam ter consequências. O Brasil ser um país onde sentença judicial não tem consequência é que é uma exceção. Deixa eu colocar o professor Clésio, antes do Reginaldo, a partir da sua fala. Eu vou voltar a discutir a questão da prisão, que eu usei a expressão, quase virou regra no Brasil. O professor Clésio, na sua percepção, essa lei que é aprovada agora, e o professor Rui Martinho, sempre com a clareza do seu raciocínio, mostrou muito bem. De um lado tem o legislativo, com interesse nos efeitos, nos resultados, na eficácia que essa lei possa vir a ter. Do outro lado, o próprio presidente da República, contradizendo, inclusive, seu discurso, e o professor Rui faz muito bem o fechamento quando diz que ele agora terá que se mostrar rompendo com o seu discurso, vetando, portanto, alguns dos dispositivos que estão lá julgados, quer dizer, também abuso do legislador, ou aceitando como forma de autoproteção. Qual é a tua percepção sobre isso, sobre essa lei? Porque isso me faz aqui, não sei se a colocação é precisa, mas eu vou fazê-lo, me faz lembrar a lei, quando foi aprovada a lei do João Sem Terra, que visava, não era, proteger o cidadão, né, do Estado. A Carta Magna de 1215. Isso, de 1515. 215. 215, que visava proteger o cidadão dos abusos no Estado, né? Estamos reeditando aqui 7 séculos depois, não, 7 séculos depois não, 8 séculos depois, a lei de João Sem Terra vem bastante atrasado. Estamos atrasados demais, né? Estamos atrasados mesmo, né? Porque o que falta para a gente é republicanismo, né? Porque dentro dos princípios republicanos, todos devam se submeter às normas vigentes, né, e orientar o seu comportamento por elas, né? Inclusive os agentes públicos e as autoridades que são os operadores e aplicadores da lei. Então,
A partir desse princípio, né, o que falta para a sociedade brasileira é consistência nas instituições. Né? E parece que o presidente, eu não vou dizer que está rompendo, não, que já rompeu. Né? O seu discurso, né, anticorrupção foi rompido, inclusive, quando ele traz aparelha o Estado de uma forma terrível, que aparelha com familiares, né? Aparelha com o Queiroz, né? Aparelha com o seu amigo de pescaria, né? Essa é uma forma que a gente teria já de não só ir contra o seu discurso, mas inclusive um desaparelhamento ou do funcionamento das instituições. Isso aconteceu né, com pessoas que assumiram cargos sem o menor preparo técnico para funções técnicas, Caixa Econômica, Banco Central. Né? Então, a gente está diante de uma governança, né, que não só o discurso vai contra leis básicas de convivência, né, como a questão do controle de trânsito, de velocidade, né, que traz uma certa tranquilidade e harmonia para a sociedade, mas inclusive de ir contra o funcionamento das instituições. Né, o discurso e prática, né, discurso e prática que põe em risco o funcionamento da República Brasileira. Então acho que a gente tem que... Você está se referindo às interferências que ele fez, por exemplo, o professor lembrou, no COAF, isso, perfeito, na Receita Federal, que está transformando agora numa agência, na dissolução da Comissão da Verdade. Você está se referindo a esses casos? Isso, né? Quer dizer, são ações concretas, né? São ações que vêm do Executivo e que compromete o funcionamento das instituições republicanas, né? E para além, né? Porque o conserto depois desses desacertos realizados, eles não se dão também da noite para o dia, né? Você colocar em risco o funcionamento de um órgão fiscalizador que até então tem se mostrado, né, que tem dado uma contribuição para as investigações, a COAF, né, é algo que compromete, não para agora, mas inclusive para o futuro. Né? Então é necessário que a gente faça, de fato, uma crítica, né, apurada, uma cobrança, eu acho que a gente deva ter com os órgãos, por exemplo, fiscalizadores, como o Conselho Nacional de Justiça, né? É necessário. Sem dúvida, né, que é preciso que a gente tenha um olhar apurado mesmo para os abusos. Né? Eles devam ser, de fato, coibidos e coibidos severamente. Né? E o abuso, desde o guarda de trânsito, que extrapola as ações que são permitidas no exercício do seu cargo, aos magistrados e desembargadores, que muitas vezes dão demonstrações aí que são estarrecedoras, né? De não obediência às normas vigentes. Reginaldo, como advogado, militante, também como jornalista, que eu quero, no mesmo assunto, abordando uma outra perspectiva. Quando uma autoridade, digamos um juiz, um ministro, ele exerce de forma autoritária o seu poder, seja para prender, para confiscar bens, para determinar busca e apreensão, enfim, ele está abusando, dependendo da circunstância. Quando ele faz também para parar investigações já em curso, sabidamente reclamada pela sociedade, divulgada, como fez recentemente o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, também aí se verifica o abuso, de um lado e do outro. É nessa perspectiva que eu quero colocar para você, como advogado, que os efeitos, a eficácia, a necessidade dessa lei de abuso de autoridade aprovada pelo Congresso. Arnaldo, fazer uma saudação a você e aos seus TVentes, seus telespectadores. Para mim, eu tenho uma visão totalmente diferente. Sou absolutamente contra essa lei. Eu acho que essa lei é uma reação da velha política contra as inovações que o país está encontrando na administração do Bolsonaro. Obviamente que de maneira episódica acontecem abusos de autoridade, mas eu sempre achei que o nosso problema era uma crise de autoridade. Né? O Brasil viveu uma crise de autoridade. Como advogado, por exemplo, um juiz passa meses, senta num processo, passa meses sem despachar no processo, você representa no CNJ, aconteceu comigo mais de uma vez, esse juiz toma conhecimento, eu não sei como,
antes de ser contactado oficialmente, ele toma conhecimento, aí dá um despacho bobo e responde, quando ele é provocado, ele responde, não, despachei semana passada. E então isso é arquivado. Esquece que faz 6 meses que você está esperando por uma decisão. Então isso é horrível, é uma crise de autoridade, né? Você não tem o poder público, não é? Uma sentença de primeiro grau não vale quase nada, porque aquilo vai depender de uma série de... Não tem consequência. Né? Não tem consequência. Então, aconteceu na Itália, na Operação Mãos Brancas, Mãos Limpas, logo depois que foi detectado uma verdadeira máfia de corrupção. Logo depois, a política começou a aprovar leis que reverteram aqueles avanços. Então, isso é uma reação, não tenha dúvida. E é uma vergonha que o senhor Bolsonaro não vai vetar para proteger o filho. Né? O Bolsonaro, me parece que, em relação à pessoa dele, não se envolveu nesse câncer que o Brasil tinha na política, uma corrupção generalizada. Mas o filho estava lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, a gente sabe que estava apodrecido aquele estado moralmente, está aí a situação, né? O governador preso e confessando os crimes. Então sujou as vestes com a corrupção, e agora o pai vem com essa história de dizer que é vítima. Nada. Tinha que o COAF estar lá, estar apurando, continuar esse trabalho contra a corrupção. Eu acho que isso é uma reação da velha política, e isso é o que se esperava que acontecesse, como aconteceu na Itália. Nesse caso, a reação da velha política com a participação do próprio presidente. Então, rompendo... Vergonhosamente, sim. Eu queria dar só um exemplo aqui de uma crise, eu vou na contramão aqui do Reginaldo, de uma crise ao contrário, ou seja, exagero de crise, né? de autoridade. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, recentemente aqui, virou uma febre os mandatos de busca e apreensão coletivos em áreas empobrecidas. 200, 300 unidades domiciliares que eram invadidas para que se fizesse apreensão em busca de traficantes. Quer dizer que, pelo amor de Deus, né? São umas cenas absurdas, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a polícia invadindo casa. Agora, essas notícias, elas não chegam, né, a público, quer dizer, não há uma discussão séria sobre isso, né? Se a gente pensa em abuso de autoridade e extrapola isso para a sociedade como um todo, né, o que a gente tem de abuso de autoridade com relação às classes mais empobrecidas é algo extraordinário nesse país, né, que vai desde o abuso de autoridade do policial, né, que quando vai fazer uma abordagem extremamente fora dos padrões, é a agressão verbal, é o vagabundo, é o chute no calcanhar, né, a invasão de domicílios, sem mandato de busca e apreensão muitas vezes, é o pé na porta. Né? Tem um outro lado também disso. Né? Com relação a mandado de busca coletiva, eu só conheço um caso, na época daquela matança ali nas Cajazeiras. Né? E sobre isso... Nós tivemos uma Lagoa Seca, e outra Alvorada e outra Messejana. Sobre isso eu tenho me pronunciado no sentido de dizer que nós vivemos uma situação excepcional, vivemos uma situação de conflagração, de guerra. E ninguém enfrenta guerra sem uma legislação extraordinária. E legislações draconianas são inconvenientes, mas necessárias em guerras. E a solução seria legislação extraordinária de vigência temporária. Eu tenho proposto isso, seja na forma de um estado de sítio, seja na forma de uma lei ou um conjunto de leis já criadas com tempo determinado de vigência. Porque não se pode enfrentar uma situação extraordinária sem medidas extraordinárias. Inclusive, o ministro Zavascki, quando afastou do mandato o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse, sem nenhum rubor na face, que estava tomando uma decisão de um direito extraordinário. Não existe direito extraordinário. O direito extraordinário é arbitrariedade. O que pode existir é, com base numa lei de vigência temporária, um direito de vigência temporária. E isso nós estamos precisando. Um combate rigoroso, ele passa pelo sistema financeiro, porque o que a gente tem na periferia é o varejozinho. Os recursos mesmo que movimentam toda essa criminalidade, elas são recursos volumosos. Mas uma coisa não me exclui. Deixa eu fazer o nosso primeiro intervalo, que a produção já me avisa que nós temos que parar aqui para tomar uma água. Tá? Então, vamos lá. E a gente volta em seguida. Só lembrando para o nosso assinante
que você está acompanhando aqui a tradução do programa para a linguagem de sinais, sob a responsabilidade e a coordenação do Ícaro Maranhão, que traduz, portanto, para a linguagem de sinais o conteúdo aqui colocado. Um instante só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, 61.4 digital. Hoje com as participações dos professores Reginaldo Vasconcelos, Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda. Estamos discutindo, obviamente, a pauta política, jurídica e econômica do Brasil, começando pela aprovação da lei contra o abuso de autoridade. Seguindo nessa sequência de abuso de autoridade, eu quero ir um pouco mais em cima. Também na semana que passou, o presidente Jair Bolsonaro, participando de uma solenidade no interior da Bahia, fez um discurso se colocando como nordestino e não contra os nordestinos, botou chapéu de palha de couro na cabeça e disse que para ser um nordestino nato só faltava ter nascido com a cabeça um pouco maior, né? Fez isso. E ele não é preconceituoso contra o Nordeste. Mas tudo bem, ele disse essa frase. E aí vem a pérola que nós já estamos acostumados. Quando indagado sobre a questão dos repasses de recursos para os estados do Nordeste, para os governadores do Nordeste, ele disse que não estava discriminando, não iria discriminar nenhum. Passaria, desde que os governadores concordassem com as linhas gerais do seu governo. Eu queria colocar esse assunto, porque constitucionalmente ele é presidente da República Federativa do Brasil, composta de 26 estados e o Distrito Federal. Repasses de verbas são constitucionais e nenhum presidente poderá se arvorar do direito de dizer assim, não, eu só libero essas verbas para determinado estado se o governador concordar comigo, com o meu governo, que em outras palavras foi isso que ele quis dizer. Esse está caracterizado, talvez, o maior abuso de autoridade, porque fere constitucionalmente, de forma objetiva, o que está escrito na Carta Magna. Aqui não dependeu de subjetividades, de hermenêutica, de interpretação para caracterizar ou não abuso. Aqui foi abuso objetivo. Eu queria colocar isso, professor Rui Martinho, para a sua análise, para a sua percepção. Eu não sei de memória exatamente que palavras o presidente usou. Eu tinha entendido pelo noticiário na imprensa que ele tinha se referido às verbas federais voluntárias, de uso voluntário, transferidas para os estados, presentes em algumas obras e que não são anunciadas pelos governos do estado. O episódio mais rumoroso foi do aeroporto de Vitória da Conquista, na Chapada Diamantina, na Bahia, e que ali, segundo o governo federal, 73% do dinheiro seria federal.
E o governador do estado não tinha, botou uma placa lá como se fosse uma obra puramente do estado. Isso teria sido o caso. E aí a reivindicação do presidente não seria que os governadores apoiassem o governo nas suas plataformas, no seu programa de governo, mas que não omitissem a participação do governo federal nas obras estaduais ou municipais. Né? Então, é uma reivindicação razoável. Se alguém está contribuindo, querer que o nome apareça também, porque político precisa, quando mais não seja, prestar conta dos seus atos. Né? Além do fato de que político precisa de voto e quem precisa de voto precisa mostrar o que está fazendo. Né? Agora, eu penso que abuso de autoridade mais preocupante no Brasil, hoje, está no Supremo Tribunal Federal. O que o Reginaldo mencionou há pouco, de um ministro pedir vista de um processo e ficar anos com o processo. Existem decisões que estão pendentes no Supremo Tribunal Federal há mais de 20 anos. E outras coisas, em menos de 24 horas, são resolvidas. Alguns recursos ou habeas corpus impetrados pelos advogados do presidente Lula são examinados quase que de imediato. Então, eu acho que tem uma certa arbitrariedade em algumas decisões do Supremo, para não falar no conflito de interesse de ministros como Gilmar Mendes, que tem julgado coisas de parentes, de afins, de apadrinhados em casamento, e pré-julgamento. Os ministros, quase todos, eu acho que com exceção de Celso de Mello e Rosa Weber, que não faz pronunciamento pré-julgando, mas quase todos os ministros, com mais destaque para alguns, como Marco Aurélio, Gilmar, Toffoli, vivem pré-julgando antes de receber a matéria, antes de exarar um voto, já estão falando fora dos autos, dizendo o que é que entendem daquilo. Eu vejo aí um certo abuso de autoridade. Ou seja, quem vai controlar, quem controla, né, na última instância, em outras palavras, quem vai coibir o abuso daquele que está superior, né, como o guardião da Constituição. Tudo. Essa é uma discussão que realmente já se faz em algum tempo. Professor Clésio Arruda, qual é a sua... Acho que vamos começar pelos interesses do funcionamento institucional, né? Porque a gente tem de fato, algumas celeridades e outras nem tanto, né? Por exemplo, nós tivemos casos extraordinários que levaria qualquer república séria a uma crise muito profunda, né? Você tem, por exemplo, um traficante de arma, não só vizinho, mas com relações, inclusive, anteriores de amizade com o atual presidente. Nós tivemos, por exemplo, o assassinato de uma vereadora no Rio de Janeiro e até agora não se descobre. Embora a gente tenha uma velocidade enorme, por exemplo, para conseguir hackers. Já foi identificado. Nós temos também um suspeito de participar de milícia, né, o Queiroz, e que a gente descobre hackers com uma facilidade enorme e não consegue chegar, né, à apreensão. Bom, também precisamos considerar essas questões. Agora, eu acho que vamos aqui para o Nordeste, né? Quer dizer, já há dos governadores um sinal de alerta muito forte com relação aos recursos que são necessários para fazer frente às despesas dos estados. Né? As falas do presidente, inclusive, direcionando diretamente para o governador do estado do Maranhão, né, que chegou ao conhecimento público. E agora, me desculpe aqui os telespectadores, mas recentemente aqui na Parnaíba, o presidente chamou os governadores do Nordeste de cocô, né? Essa foi a expressão utilizada pelo presidente, inclusive dizendo que deveriam ser exterminados, voltando novamente àquela linguagem beligerante, né? É dizer, não é de forma alguma um posicionamento de um presidente, é presidente do país, não é presidente de familiares e de seus grupos, tem que legislar de fato para o país como um todo. O Nordeste é uma região que tem uma contribuição enorme para esse país, inclusive econômica, né? Participa da composição do PIB brasileiro, né? Participa dos movimentos de importação e exportação. Quer dizer, tem que ser visto por esse ângulo e não com essas bravatas que cria problemas, inclusive, de interlocuções para questões, né, de desenvolvimento regional, que é constitucional. Né? O combate à pobreza e a igualdade regional é uma questão que está constitucionalizada. Mas parece que a Constituição, na fala do presidente, coisa nenhuma, né? Acho que são sinônimos. Sobre a vereadora,
foi identificado de onde veio o crime e depois que foi identificado se fez silêncio. Se falava muito quando se queria que fosse um crime político. Ficou evidente que foi um crime vulgar. Quando ficou evidente que foi um crime vulgar, os defensores da memória da vereadora silenciaram, porque não dá mais para fazer exploração política, porque o crime foi um crime vulgar. Agora, o presidente tem essas frases destrambelhadas porque nós somos um povo macunaímico e o presidente é macunaímico. Nesse sentido, ele é representativo do nosso povo. E isso deslustra a função presidencial. Isso contraria o rito. A liturgia do cargo. A liturgia do cargo. Tem a dúvida. E isso pode, inclusive, trazer prejuízos diplomáticos. Menos do que essas declarações de palanque com relação a governadores do Nordeste, e a política virou um jogo de caneladas, eu acho mais preocupante. Eu acho mais preocupante as declarações sobre a política da Argentina, que inclusive tem um efeito contrário ao pretendido, porque pode ajudar a eleger e trazer de volta o kirchnerismo. Bom, é preciso lembrar aqui, colocar para o nosso telespectador, que o problema não é do Bolsonaro com os estados do Nordeste. O problema é do Bolsonaro com os governadores do Nordeste, que são de esquerda e fazem uma coisa diferente de oposição, que se chama resistência. Então o problema está no povo que elegeu esse governador. Professor Clésio, resistência é uma coisa que cabe contra ilegalidades, contra ilegitimidades, a resistência francesa contra a invasão lá dos alemães. Resistência, como a esquerda costuma dizer, é ilegal, porque o Bolsonaro, mesmo tosco como ele é, como o professor Rui colocou, foi eleito por maioria, é democracia, não cabe resistência, cabe oposição legítima. Agora, fazer resistência ao governo federal, como os governadores do Nordeste fazem, e depois se queixam de estarem sendo discriminados. Só fazer só um reparo aqui, professor Reginaldo, é que pelo amor de Deus, de esquerda, formalmente identificado sob o ponto de vista político e ideológico, existem três. O do Ceará, que até onde eu sei não está fazendo resistência coisíssima nenhuma. Ninguém está pondo o exército na rua, ninguém está convocando militar para o do Maranhão, que é quando o governador do Ceará, na sua posse, Bahia, louva a presença de representantes de MST, como ele fez aqui, isso não é resistência. Isso é resistência. O MST não existe, é uma instituição despersonalizada, especializada em invadir propriedade pública e privada. Não é uma liberdade. Que passa trator em cima de plantações. Isso não é uma liberdade de expressão do governador, que legitimamente eleito como o presidente da República pode se expressar? Sim. Onde é que está caracterizado a resistência? Pois então, suporte a liberdade de expressão do presidente. Mas a liberdade de expressão do presidente não fica só na liberdade de expressão. Ele disse que os recursos não seriam repassados para governadores que estavam em dissonância com o seu governo. Então, você tem 9 estados no Nordeste, só 3 são de esquerda, para completar, logo de saída. E, independentemente disso, a eleição legítima do presidente, eu quero só colocar exclui o governador da Bahia também? Não, a Bahia, o Ceará e o Maranhão. E o Rio Grande do Norte, você exclui? Ah, sim, o Rio Grande do Norte, a Fátima. Tem razão. E o PSB de Pernambuco também, você exclui? O PSB faz muito bem, que faz tempo que não é mais de esquerda. Né? Faz muito tempo. Eu estou falando os formalmente, ideologicamente identificados. Assim e tal. Pois não, Clécio, você ia falando sobre essa perspectiva. É complicado porque se a gente tem uma região que, né, por decisão de seus eleitores, elege governador de uma tendência política, e imediatamente a gente já tem esses governadores sobre um olhar, né, com reservas da presidência, e que vem se concretizando ao longo... Aliás, ao longo de 8 meses, projeto coisíssima nenhuma foi feito, né, a não ser bravatas que não levaram absolutamente nada, né, e essas dificuldades de relações, tanto internas quanto externas. Na verdade, é isso que esse presidente tem feito, né, de concreto, absolutamente nada. E que, de fato, chamou o Nordeste para ser o seu inimigo político, né? Que é assim que os populistas agem, é assim que os populistas governam, né? Assim como, por exemplo, acontece no nazismo alemão, que escolhe logo o seu inimigo e aí passa a confrontar. E aí o Nordeste, dentre outros inimigos, foi o inimigo escolhido pelo Bolsonaro. Essa escolha do inimigo aí é bilateral, né?
Essa conduta fascista que você está descrevendo não é de hoje que os partidos que você qualificou como esquerda fazem, chamando de reacionário, chamando de fascista. No Brasil, até liberal leva nome de fascista. Isso é pregação de ódio. As pessoas falam tanto contra crime de ódio, estão pregando ódio. Se você não aceita determinadas referências culturais, você é rotulado de machista. E isso é guerra também, isso é escolha de inimigo. Infelizmente, os nossos liberais não estão agindo... Se você se opõe a determinadas políticas de cota, que representam um pressuposto de homogeneidade do fenômeno histórico e social, que não existe em canto nenhum do mundo. Não existe nenhum fenômeno histórico homogêneo. Os judeus são 1% da população do mundo, tem 29% dos prêmios Nobel. Não é porque estejam discriminando os não-judeus, é porque os fenômenos históricos são heterogêneos. Os judeus na Alemanha, antes do nazismo, eram 1% da população, eram 23% dos médicos, eram 20 e tantos % dos engenheiros. Não é porque os alemães estivessem sendo discriminados, é porque os fenômenos históricos são heterogêneos. Aí você vai e chama de racista quem é contra essa imposição de homogeneidade. Isso é pregação de ódio. E essa pregação de ódio... Não estou dizendo você pessoalmente, estou dizendo você em tese. É o presidente do qual vocês estão fazendo defesa. Não, eu estou dizendo, em contraposição ao que você disse, que o presidente não inaugurou esse tipo de atitude. Ele reagiu a esse tipo de atitude se igualando. Você pode censurá-lo até... Nós podemos até censurá-lo por ele ter... Não em campanha não, que na campanha ele foi esfaqueado pela esquerda. Ele ainda continua... Bom, aí é uma acusação sua. Não, o rapaz era ligado a um partido da esquerda. E o rapaz teve advogados caríssimos que não tinha condição de pagar. Vamos fazer... Quem pagou? Vamos fazer a defesa... Quem pagou os advogados? Vamos fazer a defesa do desacerto desse. Agora chega... Deixa eu fazer o Vai falar em campanha que não houve violência contra o Bolsonaro na campanha. Nós podemos até censurá-lo. Deixa eu só fazer esse... Vamos usar a memória. Ô, professor Nós Reginaldo, podemos até censurar por ter se igualado aos madeira adversários. de piroca aí, me deixa eu fazer aqui o nosso intervalo, que eu quero sequenciar essa discussão na seguinte perspectiva. Parar a Bolsa de Valores. A legitimidade da eleição do presidente da República não se discute. De igual modo, a legitimidade da eleição dos governadores de esquerda, ou seja, do que for, não se discute. O que eu quero colocar na sequência para a gente discutir é que essa mesma legitimidade do presidente da República, histórica, por sinal, lhe impõe também deveres constitucionais, obrigações constitucionais, que não estão sendo respeitadas como deviam. Um instante só, a propósito, quando eu voltar, eu quero recomeçar com o professor Reginaldo, porque foi nessa sequência que ele finalizou a sua fala. Um minuto só. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay 61.4 digital. Para você assinante que ligou agora, nós temos hoje nos debates aqui os professores Reginaldo Vasconcelos, Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda,
o debate na televisão está bom, está enriquecedor, agora o assinante não imagina nos bastidores como ele se aquece também. Veja você como esse é um momento, apesar das múltiplas interpretações que cabe ao momento, mas é um momento rico, porque ele apaixona, sob o ponto de vista da política, do que se está vivenciando hoje. Aqui não estou entrando no mérito disso. Tal. O que eu espero é que essa paixão seja galvanizada para o lado civilizatório, né, no sentido de que a gente possa avançar cada vez mais e não na disseminação de ódio, de conflagração, como algumas palavras colocadas têm servido para isso, para radicalização, inclusive, entre os vários grupos. Professor Reginaldo, você colocou com muita propriedade de que a legitimidade do presidente da República, com a ampla maioria de votos que obteve, lhe confere todo o direito e todos os poderes constitucionais. Isso é verdade. Como nós discutimos no contexto da discriminação para com o Nordeste, eu quero fazer essa ligação. Mas essa legitimidade que lhe confere, essa autoridade que lhe confere, também confere a esses governadores. E impede ao presidente, constitucionalmente, que ele tenha qualquer posicionamento, né, fora do que determina a Constituição. Discriminar estados porque é contra a forma de pensar de um governador, isso não é uma posição, pelo menos eu quero colocar aqui, que na tradição da política brasileira e no mundo se possa aceitar. É nessa perspectiva. Essa legitimidade não lhe impõe os deveres constitucionais, as obrigações, e como você mesmo usou, quer dizer, a ritualística do cargo? Impõe, Arnaldo. Agora, se você é o presidente da República e você implanta uma política disruptiva, uma política inovadora, e um grupo de governadores, por questões ideológicas políticas, se propõe a atrapalhar o seu trabalho, você tem todo o direito de reagir. Se você é o comandante do barco e tem gente remando para trás, você tem direito de jogar na água, porque senão você não vai para frente. Então é isso. Ele não está espontaneamente discriminando porque é cabeça chata, porque é Paraíba, porque essas pessoas estão aí, se recusaram a entrar na nova Previdência só porque é uma medida do governo Bolsonaro, que se der certo vai beneficiar politicamente o Bolsonaro, ficaram de fora, como todo mundo sabe que não podem ficar de fora, porque seus estados estão em dificuldade. Então, é isso que eu estou lhe dizendo. Claro, ele é o comandante geral do país e tem um pessoal atrapalhando, nadando contra, remando contra. E as obrigações constitucionais que ele tem, independente de se remar contra ou não. O que é que está em primeiro lugar? É o republicanismo da forma como está colocado, como a Constituição determina? Ou é as divergências ideológicas? Essas obrigações... Uma política para o Nordeste, concreta, que esse governo também tenha pensado. 16 anos de governo de vocês, o que é que houve, doutor Cláudio? Vocês, doutor Cláudio. Olha para o estado do Ceará que você está, que você percebe o que a gente teve de... Olha as estradas duplicadas que nós tivemos. O governo do Ceará é um exemplo de boa governança, de bom governo. Não nego isso. E que você colocou no rol aí daquele que é resistência. Eu acho o governador Camilo Santana um excelente governador e o estado do Ceará hoje é um exemplo. Não nego isso. É serviço hoje. Não nego isso. Eu estou falando ideologicamente. Do ponto de vista administrativo, eu acho o Camilo Santana um sujeito excepcional. Professor Rui. Estamos falando de obrigações constitucionais. Em termos de verbas, me parece que essas obrigações estão sendo cumpridas. Do contrário, os governadores do Nordeste, que são muito aguerridos contra o governo federal, já teriam recorrido ao Supremo. Não houve esse recurso. Parece-me que ou essas transferências obrigatórias estão sendo cumpridas, ou os governadores estão prevaricando, estão deixando de recorrer à justiça. O que nós estamos discutindo aqui foi a ameaça feita pelo presidente. Bom, não foi a concretização do fato que esse realmente não ocorreu. A ameaça, mas certamente. Só em ameaçar, ele já está transgredindo. Eu vou examinar esse aspecto. Como é impossível o presidente deixar de transferir as verbas que obrigatoriamente devem ser transferidas, se houve realmente ameaça, foi com relação às verbas voluntárias, de uso voluntário. Mesmo essas, né? Agora, com relação a não ter projeto para o Nordeste, eu preciso lembrar duas coisas. Primeiro que esse governo, pela primeira vez
desde 85, tem uma política econômica internamente harmônica, porque juntou os ministérios de economia todos num ministério só, né? E a nota dominante, que foi reconhecida nas urnas, porque foi prometida nas urnas, é de uma política economicamente liberal. E como passou pelas urnas, tem que ser aceita. E política liberal não tem dirigismo estatal. Então, não tem projetos estatais. O que tem para o Nordeste? Tem obras. Obras que cabem à União. Aí tem o próprio aeroporto de Vitória da Conquista, é uma obra, a continuidade das obras. Num país onde se costumava interromper obras de governos anteriores, está aí a transposição do São Francisco de vento em popa, né? Está aí uma porção de obras rodoviárias no Nordeste andando. E tem os programas de delegação de determinadas funções à iniciativa privada. Inclusive, o aeroporto de Fortaleza foi objeto de concessão e imediatamente teve investimento pesado. Então, essas coisas estão andando. O que não está andando é uma política de um dirigismo estatal. Aí não tem projeto do governo fazendo a sociedade. Não tem, porque foi eleito para não fazer isso. As obras que se concluíram agora recentemente, dos 4 meses aos 8 meses que completa agora, na verdade, não tinha nem como parar. Porque esses recursos eles já estavam todos governos anteriores pararam obras. Recursos estavam sendo gastos. Governos anteriores pararam obras, a Ferrovia Norte-Sul. Na verdade, o que a gente tem é o Bolsonaro inaugurando as obras do governo anteriores, que vem dando continuidade, coisa que o governo anterior não fazia. O governo anterior parou a Ferrovia Norte-Sul. Não tinha mais como parar. O Sarney começou a Ferrovia Norte-Sul, ela passou 20 anos parada. Nós estamos com um governo que iniciou agora, nós temos 4 anos para frente. Qual é a projeção desse governo? Quais são as políticas desse governo? A política desse governo é privatizar, porque não tem dinheiro para fazer e a iniciativa privada tem. E a opção anterior era não fazer e nem deixar fazer. Agora, não fazer porque não tinha dinheiro e não deixar fazer por motivo ideológico. Então todo o crescimento do PIB que nós tivemos, geração de trabalho, foi tudo uma fantasia. Foi tudo exportação pelo crescimento da China. E o que nós temos Ronaldo, agora... eu encarno assim, olha, eu acho, doutor Clésio, nós tivemos 16 anos de governo da esquerda que foram 20 anos, um desastre. Desde Fernando Henrique Cardoso, com aquela maluquice de fazer uma emenda para dobrar o seu patrimônio mandatício, dobrar o seu governo, aquilo foi um absurdo. Veio de lá para cá o país passando por essa corrupção generalizada e tal. Então, eu encaro o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, como um tratamento de choque, como uma quimioterapia para um câncer moral, um câncer ético. Câncer moral, um câncer ético. Político que esse país tinha. Moral e ético, rapaz. Agora, Alguém que está, inclusive, com essas falas absurdas. Todo mundo sabe que quimioterapia é um tratamento que maltrata e que às vezes mata. Eu não sei se vai funcionar. Mas do jeito que vinha, não podia funcionar. Reginaldo, todo esse discurso de que esse governo é moral, ele para no Queiroz. Ele para aí, rapaz. Para justamente no Queiroz. Não é uma questão, não. É um miliciano que está foragido. Sim, e me diga uma coisa, quem pagou o Ele sujeito... para, essa questão moral para, quando ele quer colocar o filho na embaixada norte-americana. Por que a Polícia Federal e o COAF do governo Bolsonaro não revelaram quem pagou o sujeito que atacou o presidente, o candidato? Por quê? Então tinha que encontrar o Queiroz, tinha que encontrar o matador da Marielle e não tinha que encontrar quem está pagando, quem está financiando os advogados? Tinha que encontrar quem está pagando e, inclusive, tinha que se buscar apurar realmente. Nem a vítima quis buscar apurar isso de fato, né? Vamos por parte, né? Como o estripador. Sobre as frases do presidente, né? Que são frases realmente muito heterodoxas. Eu acredito que nem os liberais vão concordar. Isso resulta do fato da reeleição. O que acontece é que o presidente está no palanque, como os presidentes anteriores estiveram. Isso é fala de palanque. Isso é o comportamento mais inusitado que a gente tem desse presidente. E isso decorre do Instituto da Reeleição, que foi um instituto muito mal sucedido no Brasil. Reeleição essa, diga-se de passagem, que o presidente disse que não pretendia e já anunciou por 2 vezes que é candidato à reeleição. Ele está se comportando como tal. Um comportamento dessa natureza, se a gente retroage até Jânio Quadros, a gente não tem parâmetro. Não há parâmetro para esse comportamento destabalhoado, aloprado, que esse presidente está tendo. Tem uma explicação para isso, viu? Não estou aprovando. Trazendo uma série não estou aprovando, mas estou explicando. Olha, o que acontece é que durante séculos, somente um lado da política que se apresenta como progressista
que já é uma distorção dos fatos, dizer que alguém representa progresso, até porque a ideia de progresso é muito controvertida em história, mas só um lado podia agredir. Só um lado podia chamar fulano de lacaio dos exploradores, de tubarões, e não era discurso de ódio. Era indignação cívica. Agora, de repente, os conservadores descobriram que essa tática rende voto e que tinham o direito de usar a mesma tática. E agora estão partindo também para a agressão. Até porque o grande eleitorado não entende nada do debate técnico de economia e de outros fenômenos políticos, jurídicos e sociais. Então, o que o público sempre entendeu foi mesmo agressão. E esse grupo que se apresenta como progressista sempre agrediu e agrediu muito. E era só um lado que agredia. Agora vem os conservadores, estão agredindo também. Esse é um fenômeno do Brasil, dos Estados Unidos, das Filipinas, da Polônia, da Itália. E com apoio de intelectuais, inclusive brasileiros. Como os intelectuais sempre apoiaram e praticaram a agressão também dos progressistas, entre aspas. Se me permite aqui, para corroborar do seu raciocínio e recorrendo um pouco à história recente, verdade, a esquerda tinha esse discurso no lateral de agressão, de ódio, enfim, contra os outros. Parafraseando Jânio Quadros, deu no que deu. Deu no que deu. Vai agora defender que o presidente Bolsonaro esteja exatamente revidando a tudo isso, esse setor conservador, repetir um erro. Mas o primeiro, do outro. Não, mas a agressividade... Não, eu só estou colocando aqui para ter um lado a ser observado. Muito oportuna a sua colocação. A agressão que os progressistas sempre praticaram é reprovável do ponto de vista moral, mas não é responsável pelo fracasso político desses progressistas. O que os levou a um fracasso político momentâneo, não sei se é duradouro, até porque no Nordeste nós temos a maioria dos governadores. O que os levou a um fracasso foi a desmoralização por causa da roubalheira e o fracasso econômico. Então, grandes déficits públicos, recessão em consequência e a roubalheira. Isso aí foi que desmoralizou. Não foi a agressividade, não. Reginaldo? Não, se eu puder acrescentar... Pode? Seria só. É que você estava no tete-a-tete com o professor Clésio aqui e eu pediria... Seria interessante... Parou a Bolsa de Valores. Seria interessante também a gente estender essa roubalheira e também volta para aquele tema inicial das apurações, né, que, infelizmente, uma boa parte do que a gente tem da política, ela não é bem apurada e quando se é apurada, se chega a depósito do Banco da Suíça, a própria Suíça manda informações de que e as investigações não avançam, né? Então, com a diferença, né? Com a diferença, vamos reconhecer talvez, que os conservadores não têm a cara de pau de dizer Eduardo Cunha livre, Sérgio Cabral livre, Queiroz livre. Eu não vi ninguém dizer Queiroz livre. Agora os progressistas dizem Lula livre. Até porque o Queiroz não cara de pau, meu filho, não tem quem possa competir com os progressistas. Porque são campeões mundiais de cara de pau. Até porque hoje... Sim, mas se está foragido, não está livre. Até porque hoje esse julgamento está deslegitimado com o que está sendo solto aí na imprensa pela Vaza Jato. Sobre o abuso de autoridade, voltando ao abuso de autoridade... Isso não tem nada de comprometedor. Nada de comprometedor. É lamentável. Do Ministério Público com o juiz. Não existe. Não existe. É lamentável o que a pobreza brasileira tem sofrido e vai sofrer ainda mais com o combate à criminalidade de sangue, à violência urbana, porque eles estão lá misturados. É na favela, é na comunidade, é no povo, é no meio dos pobres que estão aqueles guetos de violência. E a polícia vai lá e, infelizmente, desgraçadamente, tem vitimado inocentes. Essas invasões coletivas nas casas, tudo isso é muito triste. Mas não tem outro jeito, não se pode combater crime violento com flores, tem que ser... A produção já me informa que nosso tempo já estourou, já ultrapassei aqui bem uns 3 minutos. Vocês vão guardar essa discussão para os bastidores agora. E para o assinante saber, esse debate aqui ele continua mais meia hora aqui nos bastidores, enquanto a gente toma um café para se despedir. A você, assinante, nosso muito obrigado por mais uma atenção dispensada. Aos vocês, debatedores, idem, pela colaboração de aqui vir para nos ajudar a refletir sobre todas essas questões e um convite para um próximo observatório. Muito obrigado e até lá.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.